Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós possamos, nesse momento, estar aqui com o nosso coração derramado na presença do Senhor, realmente entregando a Ele um culto como Ele é digno de receber. Amém? Vamos abrir a palavra do nosso Deus no Salmo 117. Convido os irmãos a nos colocarmos em pé para fazermos a leitura e também, na sequência, cantarmos o hino que está aí na nossa liturgia desta noite, o hino de número 6 do nosso finário. Vamos ler o Salmo 117, que é a adoração, é um convite a estarmos diante do Senhor em adoração, e vamos também cantar um cântico, em que nós nos apresentamos para adorar ao Senhor. Vamos ler todos juntos este salmo, um salmo que tem como título: Todos os povos devem louvar ao Senhor. Leiamos: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia.
Muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. O Senhor é digno da nossa adoração, do nosso louvor, e vamos reconhecendo a dignidade do Senhor, a sua grandeza, a sua misericórdia, a sua fidelidade para com a nossa vida. Vamos entoar este hino número 6, Doxologia. Deus, nós nos prostramos, nos curvamos, ó Pai, na presença do Senhor nessa noite. O Senhor que é o Deus supremo, benfeitor, Deus de grande misericórdia para com a nossa vida, um Deus fiel, que tem cumprido, ó Deus, toda a palavra que o Senhor proclamou através dos seus servos até o dia de hoje. Ó Deus, e há de ser completada esta obra quando o Senhor Jesus voltar para resgatar a sua igreja, o seu povo, e consumar, ó Deus, todo o plano que o Senhor mesmo, ó Deus, decretou e determinou antes da fundação do mundo. Senhor, nós, reconhecendo a Tua obra, a Tua grandeza e a bondade do Senhor com a nossa vida, em nos alcançar com o Evangelho, em nos salvar, nós, nessa noite, ó Pai, queremos entregar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe, ó Pai, o culto do Teu povo que está reunido aqui. Também capacita cada um de nós, ó Deus, a entender que esse momento é precioso, que aqui nós estamos diante do Santo, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, para prestar um louvor digno, que nosso coração, ó Deus, que é tão pequeno, tão fraco, mas nós possamos dedicar todo o nosso coração, toda a nossa vontade, toda a nossa atenção a Ti agora, ó Deus. Capacita-nos dessa forma a compreender a beleza desse momento e também, ó Deus, fala ao nosso coração, que o Senhor possa visitar-nos nessa noite com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo, falando, ó Pai, segundo a necessidade de cada um de nós. Dá-nos a Tua bênção, ó Pai, alimenta-nos com a Tua palavra e o Teu ensino nessa noite. Continua, Pai, conosco, recebendo os nossos louvores. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Nós vamos agora abrir a palavra do Senhor, nesse tempo de quebrantamento, no Salmo 32. O que é quebrantamento? Palavra bonita, né? A gente fala assim, não estou quebrantado, né? Coisa bonita. Mas o quebrantamento tem a ver com aquilo que não é resistente, aquilo que não é duro. Um coração duro não é quebrantável, né? Mas o coração quebrantado é aquele que realmente reconhece diante de Deus o seu pecado, a sua fraqueza, a sua necessidade. E este salmo, ele nos lembra disso, né, de que nós precisamos apresentar diante de Deus a nossa confissão, o nosso arrependimento. O Salmo 32, versos 1 a 6, diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Diz, Senhor, as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Quebrando-se agora diante de Deus, abra o seu coração,
confesse, não é? A palavra ela tem uma promessa maravilhosa: eu confessarei ao Senhor e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então confie nessa promessa do perdão que há para aqueles que confessam. Abra o seu coração e apresente a Deus a sua súplica nesse momento. Nós te louvamos nessa noite, ó Pai, pela alegria do nosso coração de estar na tua casa, te louvando e aprendendo nessa noite e buscando o Senhor, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Tu nos tem resgatado, ó Pai, das trevas para a luz. Tu nos tem conduzido, ó Pai, na tua presença. Pai, te louvamos, te exaltamos o teu nome nessa noite, pela tua bênção sobre as nossas vidas, a vida da tua igreja, o teu povo, os lares aqui representados. Pai amado, o Senhor tem abençoado, tem sustentado a tua igreja na tua presença. Pai, te louvamos, te agradecemos pelo perdão que o Senhor nos dá dos nossos pecados. Te louvamos, ó Deus, porque um dia o Senhor enviou teu Filho, e Ele morreu por nós, pagando a nossa dívida ali na cruz do Calvário. Pai, te agradecemos por tudo que Ele fez por nós ali, pagou a nossa dívida, aquela dívida tão grande que foi pagada pelo sangue de Jesus. Pai, nós entregamos a nossa vida na tua mão, e dá-nos a tua graça e a tua presença conosco nesse culto, que nós sentimos, ó Pai, realmente, a tua presença no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o Senhor aqui nos perdoa. Confessei o meu pecado, confessarei o meu pecado, e tu perdoaste a iniquidade. Vamos louvar, agradecer ao Senhor, né? Continuar agradecendo por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor tem nos dado, por todas as bênçãos. E nesse momento que nós vamos ter os cânticos de louvor, de gratidão, de adoração, eu queria convidar você para ler, né, preparando para esse momento, o Salmo 33. Salmo 33, 1 a 4, nos preparando para esse momento de gratidão, de louvor, por tudo que o Senhor tem concedido a nós. Salmo 33, 1 a 4. Vamos ler juntos? Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com a harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. De fato, o Senhor é bondoso, é generoso para com seu povo, e nós estamos felizes, e vamos declarar isso ao nosso Deus, o quão Ele nos faz feliz, uma felicidade que só Cristo pode dar, uma paz que só Cristo pode dar. É um privilégio do povo de Deus. A gente tem que cantar isso, dizer isso ao nosso Deus. Vamos fazer isso com um cântico: Tu me faz feliz.
Glórias ao nome do nosso Deus. De fato, Deus nos faz feliz. Convido a igreja, aqueles que puderem se colocar de pé, que assim o façam. Nós temos um lugar seguro em Deus. Deus é a nossa torre forte, né? Braço forte. Não há como nós nos sentirmos inseguros se temos a confiança de que Deus é por nós, cuida de nós. Isso nos traz paz, nos traz alegria. Isso tudo em Deus, pelas obras meritórias de Cristo. Então vamos adorar o nosso Deus com esse cântico que diz que Ele é o lugar seguro. Ele é o nosso lugar seguro. Não há outro lugar seguro. Muitas vezes tentamos nos refugiar em alguns outros lugares, mas de fato Deus é o lugar seguro. Vamos adorar o nosso Deus com esse cântico. Aqueles irmãos estiverem preparados com dízimos e ofertas, esse é o momento oportuno.
que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus a minha salvação. Oh, 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 Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Amém. Amém. Irmãos, nós queremos nesse momento, antes de passar a ministração da palavra, queremos passar a oportunidade para o nosso departamento infantil. O departamento infantil vai ter uma participação e fazendo também uma homenagem às mães, né? Quem aqui é mãe? Quem tem mãe? Está vendo? Então, esse é um dado muito importante. Nem todo mundo é mãe, mas todo mundo tem mãe. Então, esse é um dia importante para nós. Boa noite, irmãos. As crianças vão apresentar uma poesia e logo depois uma música para as mamães. Primeiro você vai falar a sua frase. Eu quero muito a mamãe. Mamãe era minha queridinha. Abaixo de Deus esse mundo. Mamãe é tudo na vida. A mamãe em segundo lugar. Jesus me prepara para o céu. Mamãe me educa no lar. Sofre muito por mim. Jesus Cristo sofreu muito mais, derramando seu sangue, enfim. Falaram baixo, né, irmãos? Vamos falar de novo, gente? Bem forte, porque é para a mamãe, tá? De novo, bem forte. Eu quero muito a mamãe. Minha mamãe é minha queridinha. Abaixa-se Deus, mundo. Mamãe é tudo na vida. Primeiro eu quero a Jesus. A mamãe em segundo lugar. Jesus me prepara para o céu.
Mamãe me educa no lar. Jesus Cristo sofreu muito mais e sofre muito por mim. Derramando seu sangue, enfim. Agora os pequenininhos vão falar a frase para as mamães também. Te amo, mamãe. Eu te amo você, mamãe. Eu te amo, mamãe. Isso. Agora nós vamos cantar uma musiquinha, né? Vamos lá. Bem forte. Vamos prestar atenção agora. Vamos lá. Pastor vai orar para a gente passar. Vamos orar, crianças? Todo mundo olhinho fechado? Quero ver se vocês fazem direitinho, tá? Vamos lá? Todo mundo fechando o olhinho? Senhor, nós agradecemos pela vida das crianças, das famílias, pedimos a Tua bênção sobre elas, que o coração delas, ó Pai, seja edificado pelo Teu Espírito, instruído na Tua palavra. Abençoa as professoras, obrigado, Deus, por esse trabalho que estão fazendo, tão bonito hoje aqui. Continua, Pai, fortalecendo todo o departamento infantil, todas as irmãs que estão envolvidas, ó Pai, na educação cristã dessas crianças aqui na igreja. E pedimos, ó Pai, que agora o Senhor continue falando ao nosso coração com a palavra aqui no templo e também às crianças. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos então agora preparando-nos para refletir na mensagem da palavra do Senhor. Nós vamos ler Mateus capítulo 4. Mateus 4, 1 a 11. A tentação de Jesus. Diz assim a palavra: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem.
e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Meus irmãos, texto muito rico, muito profundo dessa tentação de Jesus, e sempre me intrigou. Todas as vezes que eu leio esse texto, ou penso nele, medito nele, eu fico tentando visualizar essa situação, esse momento de Jesus, e tentando compreender, entender, discernir o significado de cada uma dessas propostas do diabo. E é o que eu queria fazer com os irmãos essa noite, tentar pensar um pouco, refletir um pouco no que essas propostas estão indicando, e o que está por trás de tudo isso, e o que significa também para a nossa vida. Então, a primeira coisa, eu queria observar com os irmãos as 3 propostas aqui apresentadas em Mateus, que o diabo lança a Jesus, diante de Jesus, como tentações, A primeira delas, ele propõe a Jesus transformar as pedras em pães. Imagine, Jesus está há 40 dias jejuando e passando ali naquele deserto por pedras, várias pedras. E a voz do diabo para Jesus é: por que ele não transforma essas pedras em pães? Você é filho de Deus, você está com fome, Faz que isso vire o que você precisa agora e se alimente dessas pedras, Coma este pão, transforme isso em pão. Faça isso ser o que você precisa para saciar a sua necessidade. Então, olha só, nós temos aqui uma proposta que tem a ver com a vida material de todos nós. Ela é uma proposta de alimento. Concorda comigo? Pão. Todo mundo ligado aí? É uma proposta que fala de sustento, não é? Ela é uma proposta que se dirige à satisfação de uma necessidade natural do ser humano. É a fome. Todo mundo sente fome. Num sentido de, se ficar muito tempo sem comer, vai ter necessidade, vai sentir o apetite, a vontade, o desejo de se alimentar. Agora, o texto destaca que Jesus teve fome realmente. Ele realmente estava com fome. Ele diz, depois de 40 dias jejuando, ele teve fome. E é nesse momento que é propício para a proposta do diabo. O diabo, ele sempre se vale daquilo que nós estamos ansiando, necessitando. Essa é uma oportunidade, vamos dizer, uma janela, uma brecha, um espaço. É aquilo que você já tem como necessidade, e é ali que ele vai realmente oferecer algo que possa soar para você como uma fonte de satisfação para aquilo que você deseja e precisa, às vezes. Só que não tem ordem nenhuma de Deus para fazer isso. E Jesus não aceita essa proposta. Outro dia nós estávamos aqui conversando numa reunião, não sei se era na reunião de oração ou no estudo bíblico, e eu falando isso com os irmãos sobre essa passagem. É uma tentação, essa primeira, ela é muito sutil. Já parou para pensar nisso? O diabo não está falando para Jesus nada que é, vamos dizer assim, moralmente pecaminoso, sujo. Ele não está falando, por que você não engana as pessoas? Está falando isso. Olha, por que você não mata alguém? Não está falando isso. Ele
Ele está dizendo, você está com fome? O que você precisa quando você está com fome? Comida. O que tem de mais transformar pedra em pão? Quer dizer, para nós é impossível. Mas, tendo em vista que Jesus, segundo o poder do Espírito Santo operando na sua vida, no seu ministério terreno, ele fez, ele transformou água em vinho. Ele pegou pães e peixes e multiplicou. Segundo a ordem de Deus, ele fez essas coisas. Agora, sem a ordem de Deus, ele não fez nem isso. Sendo que, quando foi a permissão de Deus, o decreto de Deus, que ele transformasse água em vinho, ele transformou água em vinho. Mas agora que Deus não ordenou que ele transformasse pedra nenhuma em pão, o diabo fala, transforma em pão, o que é que tem? Ele diz, não. Eu não preciso me satisfazer, Deus não disse para fazer. Mas Jesus responde, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que está em maior escala? O que é maior? O que é prioridade para Jesus? Que está aí, nessa declaração que nós fizemos agora juntos aqui. O que é maior para Jesus? A necessidade que ele tem ou a ordem de Deus? A vontade que ele sente ou a ordem de Deus? Está entendendo? Nós, irmãos, somos tentados porque nós temos um desejo, ou uma necessidade, ou um anseio, uma vontade, e nós colocamos ela onde? Em primeiro lugar. Mas Jesus fala, não está em primeiro lugar a minha necessidade, está em primeiro lugar o que Deus quer. E isso vai manter a minha vida, é aqui que fica a minha vida, é aqui que eu estou sustentado, é aqui que eu estou suprido. E isso não acontece só aqui, curiosamente. Quando nós vemos os discípulos voltando de comprar alimentos, quando Jesus passa por Samaria, ele está no poço ali com aquela mulher samaritana, e eles chegam para Jesus e falam, mestre, come, nós trouxemos a comida que nós vamos buscar. Ele fala, tem uma comida melhor do que essa. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, meus irmãos, primeira tentação, transformar pedras em pães, supra a sua necessidade, faça o que você precisa, mesmo que Deus não mandou, mas você não precisa, então faça. Não. Segunda tentação que nós vemos aqui é saltar de um lugar alto, pedindo socorro dos céus. O diabo leva Jesus no pináculo, lá em Jerusalém, na cidade santa, e lá no alto do templo, fala, joga daqui para baixo, pula daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Tem uma promessa na Bíblia. A palavra, não é a palavra de Deus que você quer obedecer, não é a palavra de Deus que você está apegado a ela, então tem uma palavra de Deus para você, tem uma promessa para a sua vida, você precisa abraçar essa promessa. Esse é um termo muito usado hoje, até no meio evangélico. Tem uma promessa para você, tem uma palavra para você. Será que essa palavra é para você? Será que essa palavra é para essa circunstância que você está pensando? E aqui o diabo vai lançar essa ideia, tem uma promessa aqui, tem uma palavra aqui, você precisa abraçar essa palavra, a essa promessa, e aí você pode romper barreiras, você pode ir e fazer o que você quiser. Não. A tentação aqui, se a primeira tem a ver com uma necessidade natural, essa tem a ver com o relacionamento com Deus. E essa coloca em dúvida o relacionamento com Deus. E essa não só tem a ver com o relacionamento com Deus e coloca em dúvida, mas para resolver essa dúvida, ela pede que se faça algo grandioso, como uma prova, uma demonstração de que Deus está com você. E nós, irmãos, podemos ser levados a essa tentação de quê? De exibição de poder. De acreditarmos realmente que se não acontecer algo grandioso, como está previsto, prometido em algum lugar, para alguma circunstância, se isso não acontecer na minha vida, Deus não está comigo.
Talvez você já passou em algum momento da sua vida questionando e perguntando ou pedindo alguma coisa a Deus, e o fato disso não acontecer do jeito que você queria é onde o diabo quer jogar esta dúvida e dizer, então Deus não está com você. Se você é filho de Deus, joga-te daqui abaixo, vamos ver se Deus te guarda. Jesus não entra nessa e diz, não, vou tentar a Deus. Não é assim que Deus me guarda. Essa exibição, né? Ela é uma falsa ideia de que sempre haverá um milagre para todas as circunstâncias que nós exigirmos que Deus o faça. De onde vem essa ideia falsa, errada? Por exemplo, nós, desde a infância aqui na igreja, né? Nós somos instruídos, quem passou na escola dominical, eu tive essa bênção, né, de crescer na igreja, passar na escola dominical, todas as classes, aprender as histórias, e a gente vai vendo aquelas histórias bonitas, né, de homens da Bíblia, homens de fé, servos de Deus da história, levantados por Deus em várias situações, e que passaram coisas assim extraordinárias. Por exemplo, Daniel na cova dos leões, ele é lançado ali pela sua fidelidade a Deus, e dentro daquela cova, eles acham, né, que os leões já estavam famintos, iam despedaçar ali Daniel. No outro dia, eles descobrem lá o fosso onde jogaram Daniel, os leões estavam lá embaixo, e Daniel está lá tranquilo, né? Opa, tudo bom aí? Estou aqui com os leões, os bichinhos bons, né? Manso. Leões mansos. Aí o rei, né, já gostava de Daniel e ficou muito satisfeito de ver que ele não morreu, recuperou Daniel e jogou os outros que condenaram ele. Na hora que jogou os leões, uá. Aí a gente olha uma história dessa e fala, nós temos que viver isso, né? Se não vivermos esse exato efeito, então Deus não está com a gente. Um pouco mais diferente, né, Daniel nem fala que ele tinha que ser salvo, mas Deus o guardou. Os amigos de Daniel já falam um pouco diferente, eles negam ser infiéis a Deus, e o rei diz, olha, se vocês não se curvarem aqui, eu vou jogar vocês na fornalha. Vocês estão entendendo? Eu vou pôr vocês no fogo, vou tocar fogo em vocês. E eles, não pode fazer isso. Se Deus quiser nos livrar, vai nos livrar. Se não, então eles já sabem que pode Deus não querer fazer isso. E eles dizem, se não livrar, o que é que nós vamos fazer? Continuamos aqui, vamos morrer, pronto. Eu estou pronto aqui para a vontade de Deus, não é para satisfazer a minha. Eu vou fazer o que Deus quer. E ao fazer o que Deus quer, se for para a morte, eu vou para a morte. Se for para a vida, eu vou para a vida. Mas vou fazer o que Deus quer. Vou ser fiel a Deus. E aí eles são salvos da fornalha, não é? E a gente acha isso maravilhoso, de fato é. Mas há outros casos. Deixa eu te dar um exemplo. José, do Egito. José recebe um sonho. Nesse sonho, Deus mostra que a família está o quê? Se curvando diante dele. Né? Ele vê lá o sol, a lua, as estrelas, que é o pai, a mãe, a família, né, os filhos, e todo mundo se dobrando diante dele. E ele conta, e fala lá os sonhos para a família dele, e eles entendem na hora, falam, mas você está dizendo que você é maior que nós vamos nos dobrar diante de você, o que é isso? E tal. Deus, irmãos, não pega Daniel e faz, né, uma luz brilhar em cima dele, a fumaça ao redor dele, e ele... Não acontece nada. Eles ficam com mais raiva de José, levam José, né, num dia que ele vai encontrar os irmãos, eles pegam e jogam ele no buraco e falam, vamos matar esse homem. E aí alguém intercede dos irmãos e fala, não vamos matar, não vamos vender para o Egito, tentando livrar, e com pouco ele sai, na hora que volta eles já venderam. Ele queria tentar um jeito de sair fora daquilo, né, manter ele vivo. E eles, não, é isso mesmo, vamos vender. Venderam como escravo. O homem que recebeu a visão de Deus lá atrás, que ia acontecer assim, não vê milagre nenhum aí. E aí ele chega no Egito, está na casa de... como é que é o nome? Potifar. Aí, a idade, né? Chegando. Quer dizer que você está mais novo que eu, André. Então, ele está... Potifar passa aquela luta, aquela perseguição com a mulher de Potifar, e ele não aparece assim um anjo revelando para Potifar, não, este homem é justo, é um servo. Deus deixa ele ir para a cadeia.
E ele chega na cadeia e interpreta o sonho daquele padeiro e do copeiro, e o copeiro fala: olha, eu vou lembrar de você, vou recomendar você para Faraó, assim que eu sair daqui. E o homem saiu e 2 anos passaram, não recomendou nada. Aí a intervenção de Deus vem lá na frente, anos e anos depois. Não veio na hora que ele queria, talvez. E não é só esse, né? Eu estou dando um exemplo aqui de José, que teve uma palavra, nem é uma promessa assim, dessas que o pessoal solta genericamente, ou que o diabo quis aqui distorcer da palavra de Deus. É uma palavra que veio diretamente de Deus para ele, em revelação. E essa palavra que veio em revelação demorou e ele ainda sofreu para ver isso. Agora você pega Jeremias. Jeremias passa isso também. Profeta, né? Deus fala: olha, você vai aonde eu mandar, você vai perante os reis, você vai perante as pessoas, os religiosos, você vai falar tudo que eu mandar e eu vou te livrar. E Jeremias vai, chega na frente de alguns lá e eles falam assim: prende esse homem. Ele prende mesmo. Ele não deixou ele morrer, mas deixou ele ser preso, passar um sufoco tremendo várias vezes. E Jeremias chega a clamar, né? Senhor, até quando esse negócio vai ser assim? Ele falou: vai ser sempre, pode continuar. Mas eu estou com você. Um outro exemplo, para a gente fechar esses exemplos aí são vários, né? Hebreus 11, não vamos abrir, mas Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, fala vários homens, servos de Deus, homens de fé, cuja fé é tomada ali naquele texto da palavra de Deus como exemplo. Homens que pela fé deixaram um exemplo para nós, para a nossa fé, para nós erguermos a nossa fé, mantermos a nossa caminhada com fé. Então, esses homens viveram com fé. E o texto diz: homens dos quais o mundo não era digno, homens realmente tementes a Deus de coração. E fala: homens que foram cortados pelo meio, a espada. Não tiveram o mesmo destino de Daniel, os amigos de Daniel ou José, tiveram uma espada cortando o seu corpo. Então, meus irmãos, onde está a diferença aqui? Onde que prova, né, que é filho de Deus? Não é o diabo falando assim: não, tem que ter um negócio aqui diferente, senão Deus não está com você. Ó, tá vendo? Você não queria isso, você não pediu isso. Então Deus não está com você. Se não é isso que prova. O que prova é a sua obediência a Deus. Deus te recebe como filho quando você ouve a palavra dele e o seu coração acata a palavra de Deus. Ele diz: todos que crerem em Cristo, Deus lhes deu o poder de serem feitos seus filhos. Recebeu a Cristo, a palavra do Evangelho de Jesus como Salvador da sua vida, você é um filho de Deus. Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. E é isso que Jesus vai dizer a Satanás. Você está fazendo uma proposta para eu mostrar que eu sou filho de Deus, mas eu vou dizer a você: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou fazer isso. Obedecer, né? Um exemplo contrário que demonstra isso é o próprio Senhor Jesus, que traz em Mateus 7, no Sermão do Monte, finalizando o Sermão do Monte, ele diz que havia ali falsos profetas, haveria falsos profetas, falsos mestres no passar dos anos. E ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos mestres, que vêm entre vós como ovelhas, mas por dentro eles são o quê? Lobos. E olha que coisa, estes homens, eles não somente dizem que são de Deus, eles não somente se apresentam como ovelhas, mas eles vão chegar no dia final e dizer a Jesus: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós profetizamos, em teu nome fizemos grandes prodígios. E qual a resposta de Deus para eles, de Jesus para esses homens? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Não é fazer grandes prodígios, sinais, qualquer coisa desse tipo. Não estou dizendo que nós não ansiamos por isso, que nós ansiamos os milagres de Deus, ansiamos as bênçãos de Deus, cremos no poder de Deus, mas não é isso que realmente garante que você é filho de Deus, e sim a obediência. Ele diz: o filho de Deus é aquele que faz a sua vontade. Tentações sutis, não é? Parece que não tem nada demais. E a terceira, né? Que é? O diabo diz que Jesus deveria o quê?
adorá-lo. Ele mostra os reinos do mundo, mostra tudo, toda a glória, né, da terra, os domínios, as nações, as riquezas, as belezas, e diz: olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Agora ele vai ser explícito, né, enquanto antes são coisas sutis, enganações, né, aquelas coisas que vêm encobertas, uma mentira que está encoberta, que pode soar para nós como algo inocente, mas agora ele diz abertamente: eu quero que você me adore e vamos poupar todos os seus sofrimentos. Essa tentação, ela tem a ver com o propósito da vida. Conquistar o que almeja, o que anseia, o que está buscando, né? Mas de um modo resumido, simplificado, rápido. Para que passar pelo sofrimento? Para que esperar até um dia que está longe ainda, para ter o que você quer ter? Você pode ter isso hoje. Para que você vai passar a sofrer isso tudo? Busque hoje, não pegue hoje. Pegue hoje o que você quer. Você só precisa de uma coisa: se prostrar diante de Satanás. Lógico que isso é um engano. Claro que isso é uma mentira. Mas é uma mentira que tem uma força de sedução muito grande. Porque e se for verdade, né? Para que eu vou passar essa luta toda, sofrer tanto, se eu posso? Resolva agora, né, o que você está buscando. Então, irmãos, vistos aqui, né, de forma ainda que rápida, breve, essas tentações, o que está implícito na proposta do diabo? O que está por trás? O que perpassa todas elas, que tem em comum? Tem algo aqui que me chamou a atenção depois de várias vezes pensando nesse texto, né, meditando nele, e não há muito tempo atrás eu comecei a perceber algo aqui, que essas tentações, em resumo, elas querem uma coisa, todas elas, apesar das diferenças entre elas, todas elas estão dizendo o seguinte para Jesus: não se submeta a Deus, volte-se contra Deus. Não se submeta a Deus, se volte contra Deus. Né? Não espere Deus suprir você, pode não dar tempo de você ter o que você está precisando. Faça você mesmo agora. Não confie que Deus está com você se Ele não fizer o que você quer. Para Ele estar com você, Ele tem que fazer o que você quer. Se Ele não fizer, não confie, né, nele. Você tem que forçar a barra para ver se Deus realmente está com você ou não. Não cumpra os propósitos de Deus para você. Por quê? Porque os propósitos de Deus são penosos, né? O caminho com Deus é difícil. Você vai querer sofrer isso tudo mesmo? Vai querer passar essa luta mesmo? Não faça. Há outros caminhos melhores. Não se submeta a Deus. Deixe para lá, deixe Deus para lá. Essa é a proposta do diabo. Em Tiago 1, Tiago vai dizer, vai esclarecer isso, né? Ele diz lá no Tiago 4, verso 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que está dizendo? São duas coisas. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. E não acatar o que o diabo disse e deixar Deus para trás. Jesus está fazendo isso, está sujeitando-se a Deus, resistindo ao diabo. Bom, irmãos, mas uma outra linha aqui de análise que eu queria apresentar, ainda nessa reflexão, é uma comparação aqui que deve estar clara para nós. Todo mundo entendeu a ideia das tentações aqui? Sim? Fala assim, só para você me ajudar. Fala pela fé, entendi. Sim. Amém. Agora, não para por aí. Tem um elemento a mais aqui. E é o quê? Essa tentação, ela tem uma relação direta com o que aconteceu com Adão e Eva.
há aqui, né, um segundo momento de tentação crucial na história da humanidade. O primeiro lá em Adão, o segundo aqui com Jesus. Nós vemos aqui, então, que Adão é o primeiro homem e é o representante da raça humana. Mas Jesus é chamado de o segundo Adão e representante dos salvos diante de Deus. Você entendeu isso? Vou repetir, presta atenção nisso. Adão é o primeiro homem e representante da raça humana diante de Deus. Jesus é o segundo Adão e representante dos salvos diante de Deus. Em Adão houve uma aliança, e essa aliança foi quebrada. Um acordo entre ele e Deus foi descumprido, e deu tudo errado. Em Jesus é feita uma nova aliança, e essa aliança Jesus não erra. Ele cumpre perfeitamente até o fim. E na ceia ele vai dizer para os discípulos: esta é a nova aliança no meu sangue. Está se cumprindo. Por isso nós somos salvos. Então, deixe-me apresentar aqui algumas comparações entre Adão e Jesus nessa tentação. Na tentação mesmo. Primeiras semelhanças, né? Ambos são tentados, Adão e Cristo. Primeiro Adão, segundo Adão. O Hernandes, reverendo Hernandes Dias Lopes, tem uma frase, né, interessante. Ele diz: um filho foi sem pecado, que é Cristo. Mas nenhum filho de Deus ficou sem ser tentado. Até Jesus foi tentado. Então, ele tem um filho sem pecado, mas nenhum sem ser tentado. Ambos foram tentados, Adão e Cristo, e Jesus. Adão recebia visita de Deus, confirmando o relacionamento que ele tinha com Adão. E Jesus, antes da tentação, também recebeu uma revelação, uma visitação do Espírito Santo e a declaração de Deus: esse é o meu filho amado em quem me compraz. Semelhanças. Ambos são tentados por Satanás, diretamente. Lá no Jardim do Éden, a serpente, né, que é chamada lá em Apocalipse a antiga serpente, diabo, Satanás. E agora aqui no deserto, Jesus também tentado pelo diabo. Ambos são tentados com a primeira tentação, né? Embora Adão só teve uma tentação, Jesus tem 3 propostas do diabo apresentadas aqui, mas a tentação que é feita a Adão e a que é trazida diante de Jesus em primeiro lugar tem a ver com comida, com uma necessidade natural do ser humano, e é apresentado como algo maravilhoso, ainda que tem todos os contextos aí por trás dessas propostas. Agora, as diferenças. Adão foi tentado no jardim, no Éden, no paraíso, um lugar repleto de vida, um lugar aprazível, um lugar belo, um clima agradável. E Jesus é tentado aonde? No deserto, um lugar inóspito, um lugar árido, um lugar vazio, um lugar feio, um clima hostil, extenuante. Uma outra diferença: ambos tinham a palavra de Deus, mas eles reagem à palavra de Deus de modo diferente. Agora, esse ponto é um ponto-chave. Veja bem, você pode estar num lugar bom, numa condição boa na sua vida. Isso não vai proteger você. Entende isso? Você pode estar num lugar bom, num tempo bom, numa condição boa, com todos os recursos que você precisa, suprir todas as coisas, isso não vai proteger você. Adão estava no jardim, Deus visitando todos os dias. Ele tinha a palavra de Deus. O que mudou é que ele não obedeceu à palavra de Deus. Jesus estava no deserto, um lugar inóspito, hostil. Enquanto Adão tem todas as árvores para se alimentar, Jesus está jejuando, teve fome, mas ele obedeceu à palavra de Deus, ele foi fiel à palavra de Deus, ele acatou a palavra de Deus. Você vê que Eva tem a palavra. O diabo lança a tentação, pergunta: o que Deus falou com vocês sobre o fruto dessa árvore? Ela fala: Deus diz que não é para comer desse fruto, porque no dia que nós vamos comer desse fruto, nós vamos morrer.
Ela sabe, ela cita, ela diz. É como se fosse Jesus lá dizendo, está escrito, dessa forma. Então o que é que você vai fazer? Eu vou comer esse mesmo. Quantas vezes você já fez isso? Está escrito que não é para fazer, mas, né? Fazer o quê? Né? A carne é fraca, nós não podemos, né, resistir sempre. Tal. Jesus, irmãos, ele se apega à palavra e é fiel à palavra. Então, eu queria trazer aqui algumas aplicações para nós. A primeira delas, Jesus é o único caminho, porque ele é o nosso representante diante de Deus. É isso que esse texto está nos dizendo. Adão foi o representante, ele pecou. Ele não obedeceu a Deus, ele não guardou a ordem de Deus, ele não foi fiel a Deus, e por isso a humanidade caiu, por isso nós estamos em pecado, por isso nós estamos condenados, debaixo da ira de Deus. Mas Jesus é o segundo Adão, ele é o representante dos salvos diante de Deus, ele resiste às tentações, ele se mantém fiel à palavra de Deus, ele não desobedece, ele não tem pecados, por isso ele tem direito à vida, e ele nos dá a sua vida. Jesus não é simplesmente, irmãos, um salvador no sentido de um herói que vence uma batalha física, como Israel talvez esperava naquele momento. Alguém que fosse um libertador do Império Romano, que pusesse, né, o reino de Israel, a nação de Israel como um império sobre a terra. Ele não é um herói simplesmente no sentido de uma batalha. Ele não é o salvador no sentido de ser um sábio, que deixa uma lição, um corpo de ensinamentos para ser estudado, para nós admirarmos. Não, não é só isso. Ele é um novo representante da humanidade diante de Deus. Ele é a segunda chance para o homem. Alguém que Deus disse, eu escolhi ele, porque o primeiro que eu apresentei a minha aliança, o meu acordo de vida, ele virou as costas para esse acordo e escolheu a morte. Agora eu trouxe um segundo representante, e se vocês buscarem a ele, se vocês forem a ele, se vocês depositarem a sua confiança nele, ele é capaz de salvar vocês, porque ele é o representante e cumpriu tudo. Por isso ele é o nosso Salvador, e não há outro. Entendeu por que não há outro? Jesus é o único que pode nos salvar, porque ele foi totalmente fiel ao Criador. Deixa eu destacar mais uma coisa disso. Ninguém consegue passar na prova da tentação. Você pode até conseguir resistir a uma coisinha. Tem uma tentação aqui que você lida com ela. Fala, não, isso eu não vou. Aí o diabo vem com outra. Não, isso aqui não. Estou firme na rocha, né? Estou seguro, não vou cair de jeito nenhum. Vem outra tentação, não entro nessa. Outra, não. Paulo fala o quê? Quem pensa estar de pé, veja que não caia. E nós caímos várias vezes, de várias maneiras. Irmãos, o homem natural não tem capacidade de vencer a tentação. Quando a sua carne quer algo, esse apetite é uma força poderosa demais para o homem resistir. Ele pode vencer algumas, mas não todas. O homem natural. O homem que tem Cristo, ele tem uma nova natureza. Ele tem o Espírito de Deus, ele pode lutar. Mas somente Cristo venceu tudo. Terceira aplicação para nós. Como cristãos, nós devemos lutar contra o pecado, de fato. Nós não podemos acomodar e dizer, né? A carne é fraca, é muito difícil, a luta é grande, eu não... Nós precisamos lutar. Jesus é aquele que venceu e aquele que também deixou para nós o caminho. Ele chama os discípulos para vinde após mim. Vem e segue-me. Vai e não, o quê? Peques mais. Nós temos um Salvador que lutou contra a tentação e a venceu.
E nós aprendemos que nós temos que avaliar os nossos anseios, saber se eles não estão ilícitos diante de Deus, porque se eles estão, nós temos que dominá-los. Essa é a palavra de Deus para Caim, né? O seu desejo é contra você. Cabe a você dominá-lo. Nós temos também que fazer a avaliação do nosso coração, dos nossos desejos, e resistir àquilo que não procede de Deus. Você tem, só me permite fazer essa pergunta para a sua reflexão. Essa pergunta a nível pessoal, mas pensa nisso. Você tem, esta oração, ela é presente na sua vida? Ela tem sido feita por você? Você já fez ela alguma vez? Se fez, né? Tem feito agora ou já fez lá no passado e acabou? Qual a oração? Senhor, se tem alguma coisa na minha vida que não agrada o Senhor, tira da minha vida. Já fez essa oração? Você tem feito essa oração? Hoje? Senhor, se não procede do Senhor, tira. Se eu tenho sido um Jonas, muda a minha vida, estou lutando contra a vontade do Senhor. Se eu tenho sido um Jonas, muda esse caminho. Se eu quero me levar para um lado, eu quero ir para outro. O meu desejo é mau. Eu estou cedendo à tentação, não estou lutando contra aquilo que não vem do Senhor. Se eu não sou um Jonas, mas estou abrigando alguma coisa de Jonas, né? Tira isso. Irmãos, ouça o que eu estou dizendo aqui. Ouça isso. Essa é uma das orações mais importantes que você tem que fazer na sua vida. Senhor, se não vem do Senhor, tira. O que for. Seja o que for. Se não vier do Senhor, deve ser retirado da nossa vida. A oração, uma das orações mais importantes que você precisa fazer na sua vida. Senhor, não é do Senhor, tira. Isso, irmãos, é uma declaração que você está rendendo realmente sua vida a Deus. Você não está querendo segurar e falar, a minha vontade é maior do que a de Deus. Mas a última coisa aqui, além de lutar contra o pecado, entender que Jesus foi o único que cumpriu, né? E que Ele é o nosso representante diante de Deus. Por último, a vitória contra a tentação, ela requer uma vida comprometida com Deus, requer uma vida espiritual. O que é a vida espiritual? O que é a vida com Deus? Oração. O que mais? Palavra. O que mais? Louvar. O que mais? Jejum. O que Jesus fez 40 dias antes da tentação? Jejum. Onde está implícito? Oração. E ele tinha um compromisso com a palavra. Ele conhecia a palavra, ele tinha um compromisso de viver essa palavra. Uma igreja fraca, uma igreja cheia de pecados, uma igreja cheia de famílias cheias de pecados, quer dizer uma igreja que as pessoas não oram, as famílias não oram, as pessoas não jejuam, as famílias não têm essa prática de jejum. Talvez, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Talvez os seus filhos não conheçam o que é jejum. Você até sabe que você é mais da velha guarda aí, mais raiz, né? Mas talvez seus filhos não sabem o que é jejum. Nunca houve uma instrução, nunca fizeram isso. Jesus jejuou, orou. Se você quer realmente uma família vitoriosa, uma vida santa, piedosa, reta, onde Deus vai cumprir os propósitos na sua vida, você precisa se comprometer com isso. Quero convidar você a orar nesse momento. Em primeiro lugar, se você não ainda tem a sua vida depositada na mão de Jesus, faça isso agora, entregue a sua vida a Jesus. Ele diz que aquele que vai a Ele, de modo nenhum Ele lança fora. Mas você tem que saber que só Ele pode salvar. Ele é o único que representou a nossa vida diante de Deus.
Também, se você já teve um encontro com Jesus, já entregou seu coração a Deus, então agora faça essa oração. Quem sabe você nunca fez ou não tem feito. Senhor, tem alguma coisa errada na minha vida? Tira, limpa da minha vida. Afaste de mim o que não te agrada. Me coloca no caminho do Senhor de novo. Me dá uma outra chance. E se você tem vivido uma vida fria, distante de Deus, decida agora nessa oração mudar também isso. Vamos orar. Ó Deus, nós clamamos a Tua bênção, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós. Todos nós, ó Pai, somos carentes, dependentes da obra de Jesus. E essa obra, ó Deus, foi perfeita. Tua palavra garante para nós que ela é suficiente, plena, para salvar a nossa vida. Não deixa, ó Pai, que o inimigo ganhe vantagem na mente e no coração de ninguém dessa igreja, no sentido de tirar a confiança do Senhor, de lançar dúvida no relacionamento com o Senhor, de fazer a gente acreditar que tem que prover o que nós precisamos, mesmo que não agrade ao Senhor, de, ó Deus, querer atalhos para a nossa caminhada no Senhor, mas nos faz, ó Deus, entender a beleza da caminhada que Cristo nos chama a viver, servindo ao Senhor, buscando, ó Pai, uma vida que Te agrada. Senhor, nós rendemos a nossa vida, aquilo que não vem do Senhor, que não provém, não agrada, não está de acordo com a Tua vontade para nós, limpa, Senhor, da nossa vida. Afasta do nosso coração todo sentimento que não Te agrada, da nossa mente, todo desejo corrupto. Tira, Senhor, toda prática que nós temos acolhido, toda frieza espiritual, afasta de nós. Traz um renovo, ó Pai, ao nosso coração. Traz um compromisso com a vida de oração. Traz um compromisso, ó Pai, com o jejum, aquela declaração que nós ansiamos por Ti, mais do que todas as coisas. Traz, ó Deus, aquela busca de conhecer a Tua palavra e ser fiéis, obedecer a palavra do Senhor. Se tem alguém aqui, ó Deus, que ainda não conhece a Jesus de modo pessoal, que não teve aquele encontro com Jesus ainda, não entregou o seu coração, não se rendeu a Cristo, não entendeu a necessidade, ó Pai, da sua vida por causa do seu pecado, Senhor, visita essa vida, dá, ó Deus, clareza a essa mente, dá discernimento a esse coração, para que possa realmente, ó Pai, sentir a sua situação e a necessidade que tem de Jesus. Dá oportunidade de salvação. Abençoa as famílias, nós te pedimos assim, ó Pai, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero ainda estender um pouco mais, eu queria dar oportunidade, nesse mês da família, nós estamos aí no começo, mês de maio, né, mês da família, esse tema vai ser ensinado todas as quartas-feiras, em outras oportunidades. Eu queria que a gente tivesse uma oração agora pela família. Se você precisa de uma oração na sua família, não precisa falar o que é, qual seja a necessidade que você tem. Queria convidar você a vir aqui à frente. Quanto tempo a gente não faz isso, né? Até pela época aí da pandemia mesmo. Mas você quer esse clamor pela sua vida, a vida de alguém da sua família como um todo, pessoas que precisam de salvação, conversão, apresenta agora diante de Deus, né? Vamos aproveitar esse momento. Vamos orar. Ó Senhor, nós clamamos, ó Deus, pela vida da família. A palavra do Senhor deixa muito certo para nós que o Senhor quer o bem da família. Que a família é um empreendimento criado pelo Senhor, é uma instituição do Senhor. O Senhor é que fez a família, o Senhor formou a família. O Senhor formou homem e mulher e os ordenou a multiplicar, gerar filhos. Ó Pai, se o Senhor quer o bem da família, nós ansiamos, ó Pai, que as nossas famílias andem saudáveis diante do Senhor, que estejam na presença do Senhor, que os nossos familiares sejam salvos, como diz a Tua palavra, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E nós, ó Deus, clamamos por nossos familiares que estão longe do Senhor, que estão afastados da presença do Senhor, que estão indiferentes a Cristo, à obra de Cristo. Senhor, quebranta esses corações, traz salvação nas nossas famílias, ó Pai. Ó Deus, nós sabemos que pode ter irmãos aqui que estão, ó Deus, com dificuldades de relacionamento. Ó Senhor, visita, traz harmonia, traz paz, traz amor,
Traz, ó Deus, a bênção, a graça do Senhor dentro dessa família, dessa casa, deste lar. Esse lar seja um ambiente de vida, um ambiente de frutificação, um ambiente de prosperidade, ó Deus, não só material, mas espiritual. Que haja riqueza na vida espiritual dessa família, que haja, ó Deus, o renovo das relações de marido e mulher, de pais e filhos, que haja perdão, Senhor, nos lares, que haja transformação de caráter, de hábitos. Traz cura, Senhor, emocional, cura psicológica, das depressões, da ansiedade. Trata, ó Pai, para que os corações estejam em paz e alegres em família, como diz a Tua palavra, Senhor. Senhor, nós pedimos, porventura, algum irmão está trazendo aqui um familiar diante do Senhor que está enfermo, que está doente, que está em tratamento, que está em luta na sua saúde física. Senhor, visita, traz, ó Deus, segundo a Tua vontade, a cura, e nós possamos testemunhar que o Senhor é o Deus que está realmente tratando, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor capacitou o ser humano pela medicina, pelos tratamentos, pelas medicações, desenvolvendo pesquisas, estudos, e nós temos tantas coisas boas pela graça do Senhor, mas o Senhor é realmente que dá a palavra final, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Deus que dá a vida, ó Pai, e tira a vida. E nós colocamos essas pessoas que estão enfermas ou em alguma necessidade de saúde diante do Senhor, pedindo, ó Pai, o olhar misericordioso do Senhor. Tua palavra diz que grande é a Tua misericórdia. Ó Pai, recebe o clamor das famílias da Tua igreja que estão aqui representadas nessa hora. Fortalece a nossa igreja, as nossas famílias, os nossos lares, nossos filhos, as crianças. Não deixe, ó Pai, que o diabo ganhe espaço no coração das crianças. Não haja engano na vida delas, mas elas cresçam para o Senhor. Os jovens, os adolescentes, blinda, ó Pai, a sua mente e o seu coração com a verdade da palavra do Senhor. O Teu Espírito Santo possa operar, ó Deus, trazendo quebrantamento, humildade na vida desses jovens, para realmente, ó Deus, olharem para o Senhor sempre. Livra-nos do mal, Senhor. Recebe a nossa gratidão, o nosso clamor nessa noite. Nós entregamos a Ti, no nome santo e glorioso de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Vamos cantar juntos aquele finalzinho ali do cântico dessa noite? Estou olhando para os montes. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele nos lança, Ele é o guarda de Israel, Deus na terra e é também dono do céu. Amém. Senhor, nós entregamos a Ti a nossa semana, o nosso culto, a nossa adoração. Sê conosco, ó Pai, em todos os nossos caminhos. Guia-nos, dá-nos uma semana na Tua paz, na Tua bênção. Nós pedimos por todos nós aqui. E assim nós entregamos o nosso culto nessa noite, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, e as ternas consolações do Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito que está conosco em comunhão, nos fortalece. Seja sobre o povo de Deus aqui, em toda parte, hoje e sempre. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos?